Fala pessoal, como é que vocês estão? Marcão na área. Neste vídeo nós vamos retomar a série sobre as zonas de treinamento e o assunto da vez hoje é a zona 3. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar como você coloca esse estímulo na prática de forma rápida e seguindo a orientação sempre do seu treinador e da sua planilha de treino. Antes da gente entrar no assunto, falando sobre a zona de treinamento, especificamente sobre a zona 3, a gente precisa compreender o porquê que a gente deve treinar e o porquê que a gente deve explorar todas as zonas de treinamento, tá? Todas. E a propósito, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marcos Casemiro e esse é o canal De Cabeça no Ciclismo. É um canal onde a gente fala sobre ciclismo, treinamento, vida saudável e tudo que envolve o mundo da bike. Vamos lá, sem enrolação. Eu já tive muitos problemas quando eu estava iniciando no ciclismo. Quando eu comecei a treinar, eu sentia dificuldade em organizar os meus treinos e não notava que eu estava evoluindo. Foi quando eu decidi me aprofundar um pouco mais nesse mundo de treinamento e especificamente sobre o ciclismo e como colocar toda a teoria que a gente recebe em prática, que isso que é o mais importante. A gente tem a teoria e a gente precisa saber como lidar e levar isso aí para a prática, porque afinal é isso que interessa para quando a gente quer ter bons resultados. Eu sempre fui atleta e eu sempre curti uma boa competição, então isso é algo que já vem embutido dentro de mim. Eu gosto muito de competir, eu gosto muito desse mundo do esporte e o ciclismo foi onde eu me encontrei e aonde eu decidi me aprofundar. Nessa série eu vou te explicar como que você faz para colocar esses estímulos de forma correta, porque eu sei que assim como um dia eu tive dificuldade, você também pode estar perdido sobre como colocar toda essa informação no seu dia a dia, na sua rotina de treinamento. Se você não assistiu o primeiro vídeo da série, eu vou deixar aqui no card, por algum lugarzinho aqui, um vídeo falando sobre a zona 2. Esse vídeo ele vai te explicar e ele vai te dar orientação de como você vai fazer para encontrar essa zona de treinamento. Se você não assistiu, você precisa primeiro dar uma checada lá, ver o que eu falei sobre a zona 2 e depois volta aqui para esse vídeo nessa parte para darmos continuidade na zona 3, que é a zona seguinte a 2. Mas não esquece, antes de sair, já ajuda aí a gente, ajuda o meu trabalho, deixa aquele seu like que ele é muito importante. E às vezes a gente acaba esquecendo, a gente vai, assiste o vídeo e deixa passar batido. Não deixa de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos ciclistas. Beleza, mas vamos logo para o assunto principal desse vídeo e eu vou te apresentar 3 pontos. E dentro desses 3 pontos, o que é a zona 3 e por que eu devo treinar nessa zona de treinamento. O segundo ponto, como eu faço para treinar na zona 3 de forma eficiente e quais são os parâmetros que a gente utiliza para identificar se a gente está treinando de maneira certa nesse estímulo. E um dos mais importantes, os benefícios que a zona 3 vai trazer para o seu dia a dia de treinamento. Popularmente conhecida como zona 3, a zona de resistência de limiar aeróbico é onde você vai trabalhar a sua resistência muscular em uma intensidade moderada. Presta atenção no que eu vou falar para você. Moderada, não é intenso, tá? Ela é a zona de limiar aeróbico, beleza? Intensidade moderada. Não cai nesse conto aí de que as zonas de treinamento com baixa intensidade, intensidade moderada, são as zonas onde você não deve ficar tempo e que você tem que fazer força o tempo todo. Eu já falei isso para vocês em outros vídeos e é uma das coisas que eu gosto de bater bastante o pé aqui no canal, porque isso não é o que vai trazer resultado para você. Em diversas fontes, livros, artigos sobre fisiologia, a grande parte deles, se não todos eles vão te falar que você vai ser muito mais eficiente quando você trabalha abaixo do seu limiar anaeróbio, ou seja, 85% do seu VO2 máximo. Então, deu para entender? Mesmo explorando aquilo que a gente considera como máximo, ele está ali variando entre 85% do seu VO2 máximo. Durante o pedal, você já sentiu alguma vez a sua perna totalmente machucada, lesionada, dura, travada? Se o nosso corpo ele funciona como uma máquina, a gente tem que saber que quanto maior o estímulo que a gente dá no nosso corpo, quanto mais agressivos são os pedais que a gente faz, maior a tendência da gente ter uma lesão, maior a tendência da gente ter um desgaste muscular muito alto. Quando a gente cobra demais o nosso corpo, a gente precisa de manutenção também nele. Se você não é um atleta, por que você precisa colocar força ao extremo todas as vezes que você sai para pedalar? Isso não é saudável, tá? Diferente de um atleta ele tem
um tempo muito maior de preparação, a rotina dele é totalmente voltada para o esporte e o atleta ele tem todo um trabalho de nutrição, musculação, trabalho funcional, fisioterapia. Então a gente precisa começar a separar essas duas coisas para você não se prejudicar, porque afinal você tem trabalho, você tem família, você tem a sua vida fora da bicicleta. Vamos treinar com segurança. E investindo nessa zona de treinamento, eu garanto que você vai ficar mais forte, se você colocar isso aí de maneira correta no teu planejamento. Tudo bem, como é que eu sei que eu tô na zona 3 e como é que eu vou trabalhar isso aí de forma eficiente e colher resultado? É isso que eu quero saber, Marcão. Como é que eu faço isso? Então, essa zona de treinamento ela é um pouquinho mais intensa do que a zona 2. E para você reconhecer, a gente pode fazer um pequeno teste simples, tá? Um teste que você consegue fazer pedalando. Como que você vai fazer esse teste? Tente falar uma frase longa e verifique se você consegue concluir ela sem ficar muito ofegante. Quando você está na zona certa, você vai conseguir falar, mas você vai sentir um pouquinho ali de dificuldade para estar concluindo ela, você vai se sentir um pouquinho ofegante durante a pronúncia aí daquilo que você está falando, tá? Isso é um ótimo indicador para saber se você está nessa fase. Então, na zona 3, a gente tem um pouco mais de dificuldade para formular uma frase, diferente quando a gente está na zona 2, que a gente consegue falar, manter uma conversa muito mais tranquila. Um outro sinal que a gente pode observar também é o suor do nosso corpo, quando a gente começa a transpirar um pouquinho mais, tá? Lembrando, não é suor em excesso. Quando a gente começa a transpirar, a gente já está nessa zona de treinamento, a gente já está na zona 3. Ah, claro, você precisa determinar a sua zona de treinamento. Isso que eu tô te falando é para você tentar identificar essa zona de treinamento através da zona de percepção de esforço. E que a gente vai tratar disso em um outro vídeo. Mas as pessoas que pedalam precisam primeiro conhecer o seu corpo para depois ficar tão preocupados só com a tecnologia. A gente precisa ter autoconhecimento e não depender tanto da tecnologia para treinar. Existem várias fórmulas e várias maneiras da gente descobrir quais são as zonas de treinamento e como a gente descobre a nossa zona de treinamento em específico. Quando a gente quer ser específico, o teste de FTHR ou o teste de FTP, ele é um teste de esforço máximo em que a gente vai chegar, onde a gente calcula a média da frequência cardíaca máxima e através disso a gente consegue delimitar as zonas de treino, tá bom? O porquê que a gente precisa estar utilizando desse teste para descobrir essa zona de treinamento? Não é mais fácil pegar 220 e subtrair da nossa idade? A resposta é não. E é não porque a gente precisa respeitar as individualidades biológicas de cada um. Essas fórmulas, elas vão pegar o geral. Então todo mundo que tem 30 anos menos 220. E cada um é cada um. A gente não pode e não deve, quando a gente pensa em treinamento um pouco mais específico, calcular as nossas frequências sem o teste FTHR. Também existem outros testes mais sofisticados, só que são muito caros e eu só indico para quem está pensando realmente em competir ou é um atleta mesmo. Afinal, o que eu ganho treinando nessa zona de treinamento? Eu falei para vocês aqui dentro do vídeo sobre vários aspectos, né? Como a gente consegue encontrar, como que a gente consegue colocar isso em prática, como que a gente consegue verificar durante o pedal se a gente está realmente treinando nela. Afinal, quais são os benefícios práticos disso tudo aí? Quando a gente treina na zona 3, a gente está colaborando diretamente do nosso limiar funcional, tá? Isso aí, na grande parte das vezes, a gente consegue alterar um pouco, tá? A gente consegue alterar um pouco, mas ajuda bastante. Quando a gente está trabalhando com intensidades moderadas, a gente colabora diretamente para isso, tá? Então, são atividades que nos estimulam a aguentar também muito mais tempo quando a gente vai pedalar em longas distâncias. Então, antes de você bater lata, começa a treinar a zona 3. A zona 3 ela vai fazer com que você consiga, em um pedal um pouco mais intenso, um pouco mais longo, onde o ritmo ali está um pouco mais alto, você se mantenha forte para pedalar, tá? E a zona 3 é essencial para isso. Muitos estudos aí mostram que entre a zona 2 e a zona 3 a gente não tem grandes diferenças, tá? Mas é uma variação, são estímulos diferentes e o nosso corpo ele precisa de estímulos diferentes, tá? Quando a gente condiciona o nosso corpo a fazer sempre a mesma coisa, a gente vai ter resultados iguais. A gente precisa variar os estímulos e variando esses estímulos é que a gente consegue evoluir. E se você quer andar mais rápido, não tem um caminho mais curto, você precisa participar desse processo. É necessário que você se atente a um planejamento, tá? O planejamento é essencial para você descobrir quais são os seus objetivos. Não adianta você colocar nada disso do que eu falei em prática se você não tiver objetivos que você quer alcançar.
Podem ser vários os objetivos. Pode ser andar mais forte quando você está no pelotão, andar mais forte sozinho, emagrecer, ficar mais forte, ter disposição, ter uma vida mais saudável. Tudo o que a gente vai fazer precisa de planejamento, organização dos nossos treinos, tá? Pra gente não estar se lesionando, pra gente aproveitar esse processo de maneira segura e ter uma vida muito mais saudável. Que esse é o objetivo de quem pratica ciclismo por hobby, né? Além da performance, a gente também precisa visar a saúde. Isso é autodeterminante na nossa vida. Não existem outros meios em que você pode ficar mais forte. Você precisa seguir um planejamento, definir os seus objetivos e treinar nas intensidades, variar essas intensidades. Deu para perceber o quão importante é você colocar isso na prática do seu dia a dia? E deixa eu te contar um segredo. Vai por mim? O básico funciona. Você só precisa encontrar a receita para fazer isso aí bem feito, tá? Eu vejo muitos ciclistas por aí achando que para ter resultados a gente precisa fazer treinos mirabolantes, quando na verdade a gente só precisa amarrar as nossas metas ao modelo de treino que a gente está seguindo, tá? É necessário prestar atenção na periodização, a fase em que você está, para colocar cada estímulo de maneira correta para você não se perder. Não tem nenhum segredo. Você precisa colocar em prática aquilo que o seu treinador te passou. Cumpra aquilo que a sua planilha de treinamento te mostra. Siga e respeite as intensidades, respeite o tempo e respeite o processo. Que isso com certeza vai fazer com que você evolua muito mais no ciclismo. Mas e aí? Me diz aí, conta pra mim. Você é o tipo de ciclista que sempre tá amassando e nunca se preocupa em variar os estímulos que você dá no seu treino? Comenta aí comigo aí, me fala aí quais são as suas dificuldades de variedades aí pra gente produzir conteúdo que possa te ajudar. Deixe seu like aí e não se esqueça de me seguir nas redes sociais que eu vou estar colocando aqui bonitinho, tá? Lá no meu Instagram tem bastante dica falando a respeito de treinamento, falando sobre essas dicas que eu passei para você e muito mais. Então confere lá, não deixa de conferir. Visita aí também o conteúdo do YouTube, que tem muita coisa legal no canal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Você que me acompanhou até aqui. Foi muito bom poder falar um pouquinho mais de ciclismo com você. Espero você nos próximos vídeos para a gente continuar esse bate-papo gostoso aí sobre ciclismo e treinamento. Um abraço, valeu, fui, tamo junto!